Salve, salve família! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é o Aleph. Tropa, pra hoje trago aqui no canal mais um tutorial e guia de Ragnarok M Classic para iniciantes, tá bom? Galera, se você está iniciando no jogo agora e você tá querendo ajuda, guia, fica à vontade para comentar, pedir o que vocês querem de vídeo, tá? Porque pra mim, que já estou acostumado, muitos conteúdos aqui são bem simples e eu não vejo necessidade de criar guia para vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa específica, é só pedir que eu estarei trazendo vídeo aqui no canal, tá bom? Mas para hoje vamos conversar, galera, sobre o sistema de cartas, como é que funciona para vocês pegar MVP, e inclusive como é que funciona o mercado para vocês farmar, vender, tudo sobre cartinhas, tá bom? Sem muita enrolação, bora pro vídeo. Mas tropa, antes de começar, tem um recadinho rápido aqui da nossa parceira Ugfone. Se você não conhece, meu amigo, ela é nada menos, nada mais do que uma nuvem onde você pode jogar em várias contas simultâneas no mesmo dispositivo. Então, seja você jogando no PC ou no mobile, você pode jogar com várias contas ali no seu celular. Às vezes é difícil você logar mais de um personagem pro celular, às vezes seu PC não aguenta ali abrir dois launchers ao mesmo tempo. Na Ugfone você pode abrir vários dispositivos com várias contas diferentes no mesmo celular. E não se preocupe, tá? Ela não vai puxar nenhum desempenho do seu celular. Na nuvem, tudo que você precisa para acessar é apenas acesso à internet. O jogo que você baixa, ele é instalado automaticamente na nuvem. Então, quando você entra para jogar, você acessa diretamente a nuvem para poder rodar o seu joguinho ali. E além de poder jogar com várias contas conectadas no mesmo dispositivo, você ainda pode deixar o seu jogo ali ligado 24 horas por dia, farmando, sem ter que se preocupar em desligar o seu telefone, porque a bateria está esgotando. Então, se você estiver passando ali por problemas para logar em várias contas ao mesmo tempo, vou deixar o link da Ugfone aí na descrição. Bom, mas vamos lá, galera. É o seguinte, no Ragnarok M Classic, para você que não conhece, chegou aqui de paraquedas, o sistema de carta é bem diferente dos demais Ragnaroks que a gente tem no mobile, tá bom? Aqui, conseguir cartas MVP, mini, é bem simples, não é tão complicado, você não demora muito tempo. E hoje, para você consegue farmando em evento, não tem mais aquela necessidade de você ficar fazendo MVP no mapa para conseguir pegar as cartas. É claro, você pode fazer seus MVP, seus minis, tá bom? E ter a sorte ali de dropar a carta. Em 8 meses jogando, eu nunca dropei carta nenhuma, tá bom? Para vocês terem uma ideia de como é que é chato dropar. Entretanto, todavia, você vai conseguir aqui participando de atividades diárias, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, semanalmente, vocês vão estar tendo para fazer o oráculo. Esse oráculo, galera, pode parecer chato, pode parecer difícil no começo, mas ele não é, tá bom? Se você começou agora, pode chamar alguém que já é veterano no jogo, que ele vai te ajudar a fazer ali o Oráculo 11. A questão é a seguinte, demora você fazer isso aqui. Se a pessoa for te ajudar, ela tem que estar bem empolgada ali, ou ser uma pessoa bem humilde para te ajudar a fazer. Por quê? Você tem que fazer todos. E às vezes, algumas coisinhas ali, mesmo para quem tá no endgame, faz esse conteúdo ser bem chato, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um negócio. Aqui, você vai fazer isso uma vez por semana, tá bom? E toda vez que você fizer esse conteúdo, vocês vão estar pegando essas cartinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que eu passei aqui. Vocês vão estar pegando esses álbuns. Esses álbuns você pega carta normal, tá? Carta de mob, aleatório, mas você pega bastante carta, tá bom? Carta de mini, vocês não pegam, nem de MVP. O que vocês vão estar pegando aqui é esse fragmento que você vai usar para trocar por cartas mini ou MVP, tá bom? Mas aqui, para fazer esse conteúdo, sempre olha aqui, ó, para vocês terem uma noção o que vai vir. Então, cada um desses monstros aqui pode tornar a dungeon absurdamente difícil. Hoje em dia, as únicas duas coisas chatas que tem nesse jogo que complica esse evento são os afixos que dá stun, raio, que dá algum tipo de controle. Independente se você é forte ou não, se você tomar um atordoar de 1 minuto, você não vai jogar. Então os afixos são bem chatos, meteoro que cai do céu, que é bem chato também, dá muito dano. E se te acertar no mesmo momento que te der um stun, é chato. A gente tem o reflete é bem chato também de se lidar, então alguns andares vai ter reflete. E aí, independente de você ser o cara mais forte da dungeon, se você der um hit, você vai morrer. Então, hoje em dia, afixos, reflete, essas coisas são os afixos mais chatos que tem. Fora isso, não é tão difícil fazer isso aqui. Na força bruta mesmo, no DPS você passa. Você que vai estar começando, o que eu recomendo? Faça o Elite com pessoas que dá conta de fazer, não invente a moda de tentar fazer sozinho. E faça o Guerreiro se você for fazer sozinho. Se você achar um time ali com pessoas no seu nível, você dá conta de fazer o Guerreiro até certo nível. Mas se você pedir ajuda, a galera vai com o Guerreiro com você até o 11. E aí, se você fizer o Guerreiro, que é bem mais fácil, eu costumo ajudar a galera a fazer isso aqui. Com 2 pessoas eu consigo fazer isso aqui até o 11, tá bom? Tranquilamente. A gente ajuda o pessoal a chegar aqui porque eles automaticamente liberam o 11 do último. E você não acha PT com o pessoal fazendo 10,
fazendo 9, você não encontra. Todo mundo hoje em dia só faz o 11. Então, quando você precisa de ajuda para fazer o 5, você não encontra players para te ajudar a fazer, porque não tem ninguém fazendo. Então, você depende de alguém te ajudar a liberar. Vem cá, usa todos aqui os guerreiros para liberar, libera e foca no 11, que aí você vai sim achar time para fazer no 11, tá? Só o guerreiro aqui que você não vai achar ninguém fazendo, e o Elite, abaixo do 11, você também não acha ninguém fazendo. O guerreiro, a gente utiliza ele quando a gente vai ajudar alguém para liberar o 11 aqui no Elite. Aqui a gente faz o guerreiro que é bem mais facinho, faz rapidinho, libera tudo, e aí a gente ajuda a pessoa a fazer o 11 aqui do Elite. Se você fizer toda semana o oráculo, uma vez por semana, você vai conseguir cerca de 700 cartinhas, tá bom? Não cartas, mas fragmentos para pegar carta, que seria a carta Norn. Então, em 2 semanas, você vai ter 1.400 cartinhas, basicamente, para poder dar tiro ali. E aí, se você vir aqui, ó, na loja de aventura, você pode comprar mais 2 aqui, ó, vai gastar 1kk, que você fecha. Você precisa de 1.500 para você dar um tirinho aqui, ó. Síntese do destino. E aí você pode ter a chance de pegar um MVP aleatório, ou você pode pegar uma mini ali. Mas independente, se você pegar mini, você usa. Se você não usar, você vende. Se você pegar MVP, você guarda, ou você desmonta, ou você usa, ou você tenta vender. Vender é um pouco difícil, viu, galera? Porque essas cartas aqui são fáceis de conseguir. Então, com o tempo, você consegue. Logo, tem elas em abundância na loja. Por conta disso, a venda delas é um pouco chata. Vai ter carta na loja que vai ser impossível vender. Agora, por exemplo, eu queria essa cartinha aqui, ó, e eu nunca dropei. Essa daqui, ó, que é essa cartinha desse bicho aqui, ela me ajuda com cura mágica. É muito boa para fazer conteúdos PV. E eu nunca consegui dropar ela. Mas se você pesquisar na loja, você também não acha ninguém que dropou. Então, acaba que ela é escassa. Se aparecer, vai vender muito rápido e provavelmente vai sair bem cara. Porque não tem, mas tem carta lá que você vai ver a rodo. Se você pesquisar, você vai ver que tem um monte de carta do Poitatá, um monte de carta do Hermes e assim por diante. Porque tem carta ali que os caras dropam fácil, então acaba que o comércio delas complica, não vende facilmente. As cartas minis, qualquer um que você pegar, vai vender, tá bom? Ainda mais em época de evento. Por exemplo, tá rolando um evento aqui, que esse evento já veio uma vez, inclusive, que... Não, né? Que não. É o evento... É esse aqui, ó, Quintal do Gato. Tá rolando esse evento, junto com esse evento, veio uma caixinha dessas aqui, ó. Essas cartas aqui, por exemplo, vai ser mais difícil ainda vender, porque a galera vai conseguir bastante, já que eles vão conseguir uma caixa que eles podem escolher, basicamente. Então essas cartas aqui, a venda delas deve se complicar mais ainda, porque vai ter sobrando na loja. E além dessa caixa, veio outra caixa que você pega com fragmento de mini. Você consegue com 12 fragmentos de mini. Olha aqui, ó. Toda vez que você desmonta uma carta mini, você pega esse fragmento aqui, ó. Esse fragmento, você utiliza ele para pegar cartas de evento. Então a galera tá comprando bastante carta de mini para poder comprar essa caixa. Com essa caixa, você pode pegar umas cartas especiais de evento. E essas cartas aqui são muito boas, tá? Inclusive, eu peguei essa daqui, ó. Então, seja você pegando MVP ou mini, você vai conseguir tirar alguma coisa disso, tá? Seja desmontando para melhorar alguma sua, seja pegando mini para vender, enfim, assim por diante. A outra forma de você conseguir carta, tá? Seria você personalizando elas. Às vezes você tem cartas comuns que você junta para fazer uma carta especial. Por exemplo, essa Zipper Bear Estrela aqui, ó. Ela é a cartinha verde que você dropa no mob. Ela é bem simplesinha, bem baratinha também. Se você juntar 5, você pode ir lá e criar essa daqui, ó. Você precisa desse fragmento. Esse fragmento você consegue desmontando carta comum, tá? Então aí você pega ele, junta e faz uma cartinha dessa. A Sapo de Tara aqui, por exemplo, é o mesmo caso. Você precisa dessa cartinha aqui, a Tara Card comum. Basicamente é bem baratinha, tá vendo? Você vai juntar ela mais a purpurina, você só precisa de uma. E você vai colocar ela estrela. E toda a carta aqui você pode craftar. Precisando de outras... Algumas não é, algumas é a mesma carta, por exemplo, aqui é um ursinho, né? Aqui também é um sapinho da Tara, mas aqui já não é. Daqui já é essas cartas aqui, ó. Tu pode ir lá e craftar essa daqui para poder vender ela ou então usar ela. Então tudo que você precisa fazer é criar uma carta que você precisa, caso ela tenha, ou então dropar a carta que você precisa num Puringão, ou então comprar a carta que você precisa. Atualmente, por exemplo, eu preciso comprar essa carta aqui, ó. É a Maga da Calamidade. Essa cartinha aqui, ó. Ela tava custando 180 mil, só que essa aqui tá com aprimoramento, tá vendo? Tá o 2 aqui em cima, então nossa, tá indo um pouquinho cara. Eu vou ver se eu pego essa daqui, ó, tá um pouco mais barata. Mas ela base tá bem mais baratinha, eu preciso comprar uma. Eu não consigo dropar, não consegui pegar em evento, então não me resta escolha, não sei, comprar ela aqui. E aí eu vou jogando 2, 3 meses, juntando a Zen, sem gastar com outra coisa, pra poder comprar. Eu tô com 76kk, eu estava com a quantidade maior. Então, achei quase 150kk, mas eu acabei tendo que gastar para poder pegar uma das cartas dos eventos. Mas aí vou juntar para poder comprar ela agora. Então, ou você compra e você consegue pegar essas moedas apenas jogando, tá? Ah, não é fio dinheiro. Pô, material de MVP.
todo material de MVP que você farmar, você vende. E aí você vai juntando com o tempo, todo dia fazendo MVP, mini, vai juntando para poder pegar o que você precisa para sua build. Então, aqui, diferente dos outros Ragnaroks, o foco não é ficar fazendo MVP para dropar carta, tá bom? O foco aqui dos MVP é dropar o material dele para você vender. Por exemplo, isso aqui da abelha, isso aqui do Cobalt, e assim por diante, tá? Toda mini aqui, todo MVP vai ter um material específico que vende por algum valor. E você vai dropando e vai vendendo. Vai vendendo sempre, todo dia, fazendo a rotinha. E aí você vai conseguir comprar seus itens toda semana tranquilamente. Faz o oráculo ali para você pegar as cartas. Você pode dar sorte de pegar um MVP que você precisa, uma mini que tá vendendo bem e assim por diante. Então eu diria que o sistema de cartas aqui não é tão cansativo quanto os outros Ragnarok que existem. Você não precisa ficar um ano tentando a sorte para dropar carta. Você vai jogando que você sempre vai conseguir pegar suas cartinhas, seja ali no Poringão, seja você comprando, seja você criando a carta. O processo aqui é diferente, então não é tão cansativo. É por isso que tem tanta carta na loja, porque é mais fácil conseguir carta aqui do que nos outros Ragnarok, basicamente. Então, não esquenta tanta cabeça quando você entrar no jogo achando que isso aqui é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Mas é isso, se quiser mais algum vídeo, quiser pedir alguma dica aí, algum tutorial, fica à vontade para pedir, tá bom? Mas é isso, tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo.